Queridos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Eu quero, nesta terça-feira, 6 de outubro, refletir com você sobre o texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 27. Nós vamos falar um pouco sobre uma viagem, ou durante as viagens do apóstolo Paulo, um acontecimento na sua vida interessante, mas que é útil para que nós possamos refletir sobre ele, pensar sobre ele. Né? O apóstolo estava sendo levado para Roma de navio e ele vai encontrar dificuldades ao longo desse trajeto. Ele diz que quando estava diante do centurião daquele navio alexandrino que parte para a Itália, e ele faz Paulo embarcar, ele diz que navega vagarosamente por muitos dias e de repente chega a dificuldade quando eles se chegam a Tunido, e não era possível que eles prosseguissem naquela rota por conta dos ventos contrários. E ele continua narrando que foi navegando para a região sul de Creta, lá de frente a um lugar chamado Salmona. Ele disse que costeou, fez aquela volta ali em torno da ilha com dificuldade, chegou a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia, e aí já havia se perdido muito tempo. Agora a navegação já se tornava perigosa. Ele já havia passado o jejum, e aí Paulo adverte dizendo: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Isso encontra-se no versículo 10 do livro de Atos, no capítulo 27. Mas Paulo continua narrando que o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, foi aconselhado pelo piloto, dono do navio, também aconselhou, e ele resolveu manter a viagem, visto que aquele porto não era próprio para passar o inverno. Então a maioria decidiu que deveria continuar navegando, com esperança de alcançar um lugar chamado Fênice e passar o inverno lá. Isso era um porto também lá em Creta, voltado para o sudoeste. E então começa a soprar um vento suave vindo da região sul, ou da zona sul, e eles pensavam que haviam obtido então aquilo que eles desejavam, e aí levantaram as âncoras, partiram e começaram a navegar na costa de Creta. E Paulo diz que pouco tempo depois se desencadeia na ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, e o navio então é arrastado pela tempestade, não pode resistir ao vento, e ele diz que as manobras são cessadas, e eles ficam ali agora à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que eles conseguiram recolher o barco salva-vidas, e levantando, eles lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, com medo que se encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Então eles baixaram as velas, deixaram o navio realmente à deriva. No dia seguinte veio uma tempestade violenta, castigou o navio, e eles começaram então a jogar toda a carga fora. E Paulo diz então que no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a própria armação do navio. E não aparecia o sol, não apareciam as estrelas por muitos dias, e continuava aquele povo a ser abatido sobre os nós da grande tempestade, até que eles perderam a esperança de salvamento. E Paulo diz então que, vendo aqueles homens já passando muito tempo sem comer, se levanta diante deles e diz: senhores, vocês deveriam ter aceito o meu conselho de não partir para Creta, porque assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora ele recomenda que eles tenham coragem, por nenhum de vocês poderá ter a vida perdida, nem muito menos o navio será completamente destruído. Paulo conta que durante a noite apareceu um anjo do Senhor ao Deus a quem ele pertence, a quem ele adora, dizendo: Paulo, não tenha medo, mas é preciso que você compareça perante César, e Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Sabe, querido, essa narrativa de Lucas
sobre esses eventos envolvendo Paulo são muito interessantes. Lucas conta a história aqui de forma muito bela, muito real, muito detalhada. E a gente vai ver então, como eu dizia para vocês no verso 10, Paulo dizendo: senhores, vejo que a viagem será desastrosa e acarretará grandes prejuízos para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Muitas vezes nós começamos uma viagem na nossa vida sabendo que as coisas não vão ser boas, que os prejuízos virão, mas certamente muitas vezes por cabeça dura, insistindo, achando que vamos ter alguma vantagem, quem sabe achando que vamos realizar um desejo, e nós acabamos partindo para realizar aquilo que nós planejamos, e isso, como uma viagem, acaba sendo uma viagem desastrosa, que traz prejuízos, e o navio pode ser visto como a nossa casa. Ele traz prejuízo para a nossa casa, traz prejuízo para a nossa vida, traz prejuízo para aqueles que estão dentro da nossa casa, como era o caso das cargas colocadas naquele navio, porque nós tomamos decisões equivocadas, muitas vezes por impulso, não consultamos o nosso Deus, não observamos qual a sua vontade e acabamos andando fora daquilo que é o caminho do Senhor. Hoje, queridos, eu quero refletir com vocês exatamente sobre o verso 10, para que nós possamos ter paciência, possamos ter cuidado, possamos sempre estar aos pés do Senhor, buscando a sua vontade, para que quando tomarmos decisões, tomemos decisões conforme o desejo do coração do nosso Deus. Não é incomum encontrarmos pessoas que resolveram casar-se porque achavam que o outro ou a outra era o par de beleza, era o par divertido, o par engraçado, mesmo sabendo que comportamentos não se harmonizariam, que os interesses eram diferentes, que os pensamentos eram radicalmente opostos, e as pessoas às vezes embarcam numa aventura como essa. Outros resolvem muitas vezes comprar bens que não têm condição de comprar naquele momento, e aí fazem uma viagem desastrosa, se endividam e acabam trazendo tumulto, tempestade para a sua casa, e aí parece até que o navio da sua casa vai afundar. E nós temos feito invariavelmente esses movimentos. Precisamos olhar para o alto, ouvir a voz de Deus, pensando que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus conselheiro, um Deus capaz de nos guiar por caminhos seguros, para que nós, mesmo que venham as tempestades, consigamos passar por elas sob a bênção do nosso Deus. Portanto, que nós possamos buscar o nosso Deus, buscar sempre, sempre e especialmente nos momentos de decisão. Que assim o Senhor nos ajude a tomar as boas decisões e possamos ter uma vida cada vez mais alegre, cada vez mais feliz, caminhar cada vez mais próximos do Senhor. Que assim o Senhor nos abençoe.